Vale a pena financiar imóvel mesmo com a Selic alta ou vale a pena esperar um pouquinho mais? No momento que estou gravando esse vídeo, a Selic está em 14,25% ao ano, mesmo patamar que estava lá em 2015, onde a gente passou por uma crise e agora está novamente nisso, pressionando o custo, os juros do crédito imobiliário para cima. Então, os juros do financiamento imobiliário está bem caro e quem financia imóvel pelo banco está assinando um contrato de 30, 35 anos com juros altos. E nessas horas a pessoa fica pensando, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se eu não financiar agora eu vou continuar pagando aluguel, eu espero um pouquinho mais para os juros baixar e aí o preço do imóvel sobe. Tem muita ponta solta sobre momento ideal ou não de fazer o financiamento imobiliário. Também a definição entre saque, prazo e sistema de amortização, taxa de juros, se ela tende a cair ou não nos próximos anos, quando e como usar FGTS, enfim, várias coisas que nós vamos discutir nesse vídeo para você tomar a melhor decisão de comprar casa própria agora via financiamento ou esperar um pouco mais. Quando você faz a simulação lá na Caixa, por exemplo, ou em qualquer banco, vai aparecer lá no simulador a taxa de juros nominal, a faixa de 11, 11,5%, 12% ao ano, a depender do teu CPF, 10,5% ao ano. O que comparado a outros países, a correlação entre juros do crédito imobiliário e taxa básica de juros no Brasil está muito bom. Porque a nossa taxa Selic está 14,25% e a gente está pegando emprestado dinheiro abaixo dela. Agora, nós temos uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Então, mesmo que a gente está pegando um dinheiro emprestado mais barato, ainda assim ele é muito caro comparado a outros países. 10, 11, 12% ao ano, por exemplo. Mas mesmo essa taxa nominal que você está vendo aí no simulador, ela não condiz com a realidade, vai ser mais caro do que isso. Tem algumas entrelinhas, na hora de você assinar o contrato, você vai pagar mais caro do que isso, vou explicar para você aqui. O custo do teu financiamento vai depender no mínimo de 4 fatores. Primeiro, a taxa de juros, que é o que você está vendo aí no teu simulador, mas junto com isso vem o sistema de amortização, que vai definir quanto da sua parcela de fato vai amortizar o valor principal do financiamento. Depois vem o FGTS, se ele vai reduzir o valor da entrada ou as parcelas, ou o prazo, né, o valor do saldo devedor. E por último vem o prazo de fato, que é o tempo desse financiamento. Quanto mais curto o tempo, menor é o custo do crédito imobiliário, obviamente, só que maior é a parcela. Então, o primeiro ponto, taxa de juros. Hoje está, vamos considerar 11,5% aí no seu simulador. Pode ser que seja um pouquinho abaixo. Está esse valor porque provavelmente esse recurso está vindo da poupança. Tá? Então, enquanto tem recurso liberado, disponível, o banco está captando esse recurso da poupança, ele está emprestando com o seu spread da poupança. O custo do recurso da poupança é 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Então, a gente está falando em 7, 7,5%, 8, 8,5%. Dificilmente vai passar de 8,5% ao ano. Esse é o dinheiro que o rentista ganha, né, lá na perda fixa, não na renda fixa, investindo na poupança. E o banco pega esse dinheiro e empresta, então, para nós fazermos um financiamento da casa própria, por exemplo. E ele vai ter um spread desse valor, desses 8,5%. 3, 4% ele vai colocar em cima para ele ter uma margem de lucro. 3, 4% de juros ele vai colocar acima desse custo do dinheiro para ele ter a margem de lucro dele e operacionalizar. Lembrando que o maior ganho do banco não é essa margem dos juros do financiamento. Vou te explicar onde que ele ganha de fato financiando imóvel em 30 anos para você. Mas beleza, tem esse recurso da poupança, então, que custa 8,5% hoje, e ele só vai diminuir esse custo quando a Selic cair para 8,5% ao ano ou menos. Quando ela cair, o custo da poupança, do recurso da poupança, começa a cair também, e aí o banco também vai diminuindo seu spread, vai diminuindo proporcionalmente a diminuição do custo do capital. Você vê alguma perspectiva da nossa Selic cair para 8,5% ao ano? Eu não vejo, dentro de 5 anos ao menos, não vejo a menor perspectiva. Esse custo de capital, de recursos vindos da poupança, vai se manter no patamar atual, tá? Então, se você estava com dúvida, vou esperar a taxa de juros cair da poupança. Não tem lógica se o custo do capital permanece o mesmo para o banco, ele não vai diminuir a taxa do financiamento para você. Fora os recursos que o banco tem que levantar via CDB, letras de crédito imobiliário para financiar imóveis, e aí esse custo do capital é mais próximo do custo da Selic hoje, que está em 14,25%, ou seja, é muito caro o dinheiro para o banco pegar emprestado e emprestar para você, ele tem que repassar esse custo e a taxa de juros fica muito alta mesmo. Então, esse patamar atual não vai mudar muito, talvez mude aí para uns 10,5%, mas não vai mudar 1%.
Aí quando diminui isso aí, provavelmente aquele imóvel que você queria adquirir já tem aumentado. O segundo ponto, sistema de amortização. Se você vai escolher entre saque e price, de maneira muito simples. Você vai escolher saque se você tem a intenção de quitar esse financiamento antes, ou seja, paga uma parcela hoje, paga 4 lá no final, vai reduzindo aqueles 30 anos para 7, 8, 10 anos, tá? Em média, o brasileiro, ele quita um financiamento entre 8 e 12 anos no máximo, tá? Raramente uma família fica 30 anos pagando o imóvel. Então, se você tem interesse em antecipar parcelas, utilize saque. Agora, se você tem o crédito seu já na estica, tem pouco limite de crédito, aí você pode utilizar o sistema Price, que ele tem uma parcela igual do começo ao fim, diferente da saque. Começa uma parcela mais alta e vai decrescendo ao longo do tempo. A Price ela é igual e por isso que na média ela é menor. E se a parcela é menor do começo ao fim, você compromete menos da sua renda, tá? Hoje os bancos, eles permitem o comprometimento da sua renda de 25% no máximo 30% dela com a parcela do financiamento. Ou seja, se você tem uma renda bruta familiar mensal de 10 mil por mês, somando aí a sua família, você pode ter um financiamento, uma parcela no máximo de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês, mais do que isso o banco não financia. Então, se você quer pegar um imóvel melhor, muita gente vai pela Price para poder com que a parcela fique um pouco menor e se encaixe nesse limite do financiamento. Só que esse é o único benefício da Price, tá? Ela parece mais confortável no começo, mas nos primeiros anos você só paga juros, basicamente. A amortização real da dívida vem lá depois de alguns anos, tá? Pra você ter uma noção, eu bolei um exemplo aqui, tá? Considera um imóvel de R$500 mil, uma entrada de 150 mil, prazo de 30 anos, juros de 12% ao ano, que é o mais real hoje. Se você utilizar o sistema de amortização constante, saque, primeira parcela em torno de 5.200, a última parcela em torno de R$1.100. Olha só a diferença, né? E você vai ter um valor total pago por esse imóvel de R$1.050. Ah, eu vou pagar 2 imóveis em 30 anos? Sim. Daqui 30 anos, só com a inflação, esse imóvel de 500 mil vai valer 3, 4 vezes mais. Não é porque valorizou necessariamente, é porque a inflação corroeu o poder de compra desse dinheiro. Então, você pagou o dobro, mas ele vale o quádruplo. A conta fecha. Outro sistema, que é o sistema Price, né, sistema de amortização francês, a parcela fixa em torno, nesse caso, de um financiamento de 350 mil, né, para um imóvel de 500 mil, a parcela fica 3.700, ou seja, ela fica retilínea do começo ao fim, ela fica constante do começo ao fim, não a amortização, a parcela ela é igual do começo ao fim. Só que aí, se você utilizar os 30 anos, você vai pagar R$1.330.000. A diferença de R$280 mil praticamente é pelo mesmo imóvel e você vai pagar a mais só de juros, se você utilizar os 30 anos. Então, por via das dúvidas, utilize saque, vai valer mais a pena. Terceiro ponto, o FGTS. Se você tem FGTS para bater, pode utilizar ele na entrada para reduzir o valor do financiamento. Então, quanto menor o saldo devedor, naturalmente menor a parcela, menor o custo de juros pago ao longo do tempo. E também você pode utilizar para amortizar o saldo devedor depois que o financiamento já está ativo, tá? A cada 2 anos, inclusive, você pode sacar o valor do FGTS e ir amortizando o saldo devedor. E também você pode, em alguns casos, utilizar para pagar parcelas diretamente, tá? Em algumas modalidades de financiamento. A estratégia mais eficiente vai depender muito mais do seu saldo, quanto você tem lá disponível no momento do contrato, tá? Mas o principal fator aqui é que usar o FGTS para amortizar o saldo devedor no início do contrato, quando o impacto dos juros futuros ainda é o mais alto, né? A maior curva, gera maior economia no seu financiamento, ao invés de você deixar o dinheiro da FGTS lá rendendo 3% ao ano. Quarto ponto aqui. Por mais que você viu uma taxa de juros nominal lá, essa não é a taxa efetiva do contrato. Lembre que o gerente do banco, ele não está a seu serviço, ele está a serviço do banco, ele tem que bater meta. A proposta que ele apresenta não é necessariamente melhor para você, mas é melhor para o banco. Tá? Então, algumas perguntas que você deve fazer para o gerente do banco antes de assinar qualquer contrato. Primeiro, qual que é o custo efetivo total? 7. Tá? Esse, de fato, vai ser a taxa de juros que você vai pagar, tá? Não é a taxa de juros nominal, mas é, de fato, o que está embutindo seguros obrigatórios, tarifas administrativas, umas taxinhas ali dentro, outros encargos que entram na parcela, mas não aparecem na taxa normal. Então, se você for na Caixa e no Itaú, e os dois têm a mesma taxa de juros nominal de 11% ao ano, não necessariamente é o mesmo 7%, o mesmo custo efetivo total, porque
cada um tem taxas diferentes, tá? Qual que é essa taxa de seguro? Quanto mais velho você for, mais risco você tem de falecer e ter que encerrar o contrato, então pode aumentar, aliás, aumenta muito o custo do financiamento em virtude da idade, aliás, né? O financiamento imobiliário tem 2 seguros obrigatórios, que é o MIP, morte, invalidez permanente, DFI, o dano físico ao imóvel. Então esses seguros eles variam por banco, por perfil de tomador, tem impacto no custo mensal. Por exemplo, eu fiz uma parceria com um investidor, ele já tem mais de 60 anos de idade, além da parcela ficar bem cara, porque ele tinha menos tempo para poder financiar, né? Se eu não me engano, é até os 80 anos a última parcela, ou 75, então o parcelamento foi reduzido bastante e os juros, né, o seguro para esse financiamento foi bem alto. Então, sabendo dessas informações, voltamos à pergunta. Vale a pena financiar agora, esperar a queda de juros, a taxa Selic, a redução do crédito imobiliário e aí fica mais fácil? Eu realmente não acredito que cada dia fica mais fácil adquirir um imóvel no Brasil. Cada vez fica mais desafiador, tá? Em termos de taxa básica de juros, a Selic, por mais que caiu agora para 14,25 no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela tende a já começar a subir de novo ou estabilizar nesse patamar. Então, aquelas 12% final de 2026 e quem sabe 10% final de 2024, ó, zero perspectivas quanto a isso. E se não cai Selic, não cai taxa básica de juros do financiamento, mas os imóveis continuam aumentando o preço em virtude simplesmente do custo de construção, que vai aumentando, o custo da mão de obra, custo do capital para financiar imóveis, o custo do terreno que aumenta cada vez mais, o custo da própria inflação. Então, eu construo e eu vejo na pele o aumento do concreto, do aço, do tijolo, dos acabamentos, e tudo isso inflaciona o meu custo de construção, que eu tenho que aumentar o preço final da venda, e não é porque eu sou um capitalista malvadão, mas é porque eu tenho que manter a saúde daquele empreendimento vendendo apartamentos mais caros. Então, se você pretende comprar e se você tem crédito liberado para você comprar nesse momento, aproveite. É justamente nesse momento onde o juros está caro, onde não está tão atrativo fazer o financiamento e por menos pessoas comprarem imóveis, mas tenham o mesmo volume ou talvez até mais de pessoas querendo vender, e você consegue as melhores oportunidades, consegue barganhar, consegue desconto. Meu amigo, se você vem para uma pessoa e fala assim, ó, eu vou dar uma entrada de 10, 20% e o saldo via banco, 45 dias essa pessoa, 45, 60 dias, ela recebe o valor total daquele imóvel. Isso aí ela pode pagar dívidas dela, colocar no próprio negócio, fazer outra coisa e morar em outra cidade. Então tem gente realmente precisando vender, não tem tanta gente querendo comprar quando a Selic está alta e justamente é o melhor momento para fazer bons negócios, comprar com desconto. Vai ver isso ainda se agravando no segundo semestre de 26 e até mesmo em 27. E quando os juros do crédito imobiliário cair, mais gente, todas essas pessoas que estão com medo, resolvem sair às compras. Agora eu vou comprar, porque agora a taxa está boa, agora vai. O que acontece com quem está vendendo? Começa a vender, seja uma construtora, por exemplo, está com estoque. Começa a vender, vende muito rápido, muita proposta. Opa, eu vou segurar o preço. E aí ela tira o pé do acelerador, né, em relação ao preço dos imóveis, e aí ela segura o preço, né, começa a aumentar o preço, segura as vendas. Opa, tá muito bom aqui, tá todo mundo querendo comprar, vou aumentar o preço. E aí começa a especulação imobiliária. Então baixou teus juros, você tá pagando mais caro, vai ficar mais caro no final das contas, você perdeu 2 anos aí, já poderia estar morando naquele imóvel se ele estivesse pronto, e não teria gastado com mais 2 anos de aluguel, por exemplo. Agora, quando que o financiamento imobiliário não é uma opção tão interessante? Quando você pode se planejar para a aquisição de um imóvel onde você vai morar daqui 2, 3, 4, 5 anos. E aí você faz o melhor dos mundos aí na sua cidade, que é fazer a aquisição de imóvel na planta ou durante a construção. Porque durante esses 2, vou colocar 4 anos, esse empreendimento está em construção, você não paga uma taxa de juros de um financiamento de 12% ao ano. Você paga a correção do CUB ou do INCC, que variam geralmente 5% ao ano, tá? Mas eu vou colocar de 4% a 7% ao ano. Então, 6% ao ano. Metade dos juros do financiamento imobiliário que você pagaria hoje. E aí, lá na frente, quando esse imóvel estiver pronto, aí sim você vai para um financiamento via banco, que possivelmente os juros do crédito está mais barato, mas você já travou o preço lá na assinatura do contrato do preço desse imóvel.
e você também teve uma valorização desse imóvel durante a obra. Por quê? Porque você assumiu um risco. Esse imóvel não está pronto, está no papel, é apenas um sonho, tem um monte de coisa que pode dar errado, então você sim assumiu um risco, e por você assumir um risco de comprar um imóvel na planta, você tem um prêmio, que é a valorização dele acima da correção via IPCA, da inflação, né? Tô dizendo que em todo lugar que vai ter uma correção, que vai ter uma valorização acima da inflação? Não, mas em boas regiões, com boas demandas, boa liquidez, vai ter essa valorização. E isso é, na verdade, a cerejinha do bolo, né? O principal é você pagar menos juros durante a obra e depois poder fazer uma boa escolha de amortização, de quitação lá na frente quando entregar as chaves. E se teu objetivo para financiar um imóvel é fazer aquisição para investimento, aí você pode investir na planta comigo com a CP8 aqui no litoral de Santa Catarina, tem o link aqui na descrição. Você pode fazer sua aplicação e falar com um time de especialistas para investir em imóveis na planta junto comigo, tá? Agora, você viu a quantidade de variáveis que tem o financiamento imobiliário. Não dá para chegar lá no banco, financiar de qualquer jeito, com qualquer sistema de amortização, sem considerar o FGTS, sem considerar o custo efetivo total, que vai ser pode gerar, ó, na nossa conta aqui, cerca de R$300 mil de aumento do custo ao longo dos anos. Por isso que é bom fazer o cálculo do jeito certo. Segue o passo a passo desse vídeo que vai dar muito certo. Desejo que você faça uma boa aquisição de imóvel e depois me conta aqui nos comentários se deu certo.